Mateus capítulo 21, dos versos 28 ao 32, diz o seguinte: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Amém? Irmãos, esse é um texto um tanto quanto diferente, podemos dizer assim, né, do que Jesus está ensinando para nós. Por quê? Porque ele vai falar de 2 irmãos. A princípio, aparentemente, os 2 irmãos estariam salvos, mas não é isso que acontece de verdade. Jesus está falando de 2 que receberam um chamado do Pai. E vale um detalhe aqui que não muda nada, tá? Em algumas Bíblias está que o segundo foi, e na Bíblia que eu li está que o primeiro foi. Tem alguém que tem a tradução que diz que o segundo foi o filho que foi? Ou não? É a da Zene assim? Também? Isso é por um motivo muito simples, tá? Não muda em nada o significado, mas nas cópias que foram sendo feitas do Novo Testamento, há uma pesquisa histórica que vai achando os papiros mais antigos, né? Tem papiros aí do século III, século II, século V, e um deles falava que era o segundo e no outro falava que era o primeiro, né? Invertia a ordem dos filhos, o que não muda nada o significado, né? Então, algumas traduções preferem seguir esse e outros, não tem problema nenhum, tá? O importante é que tinha um filho que obedeceu, mas o filho falou que não ia obedecer e obedeceu. Essa é a grande questão. O outro não, o outro falou: estou aqui, pode deixar comigo. Você que tem filho aí, um filho que já foi pré-adolescente, adolescente, jovem, você já passou pela seguinte situação: você sai de casa e fala assim: filho, lava essa louça. Quando eu chegar, eu quero a louça lavada. Já passou por isso? Aí o filho fala assim: claro, mãe. Mãe, já estou indo, aliás. Olha a audácia do menino, né? Fala assim: mas eu já estava indo lavar, não precisava nem pedir. Aí você vai, passa um tempo fora, às vezes um período inteiro, chega em casa e a louça está, olha, do mesmo jeito de quando você saiu, né? É o filho que diz: eu vou fazer, e não faz, né? No caso aqui do filho, era o que falava de cuidar da vinha, tá? Jesus já vai dar a interpretação sobre o reino, né? Aquele que vai ao trabalho do reino. Agora, dito tudo isso, a minha pergunta para você é a seguinte: qual você é dos 2 filhos? Antes de responder, eu já imagino que você deve estar pensando: não, peraí, tomara que eu seja o que foi, né? O que fez, né? Qual dos 2 filhos você é? Responda aí consigo mesmo, tá? Eu torço para que todos nós, né, e desejo, claro, sejamos o filho que foi, que obedeceu, ainda que antes tenha dito não vou, até porque todo mundo antes de se converter recalcitrou contra os aguilhões. Olha aí que palavreado estranho, né? É a palavra de Deus para Paulo, né? Dura coisa, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Aquele boi, sabe aquele boi que fica assim, forte, bufando, porque ele quer sair da corrente, mas aí ele recalcitrar contra os aguilhões é isso, é tentar sair da corrente, ele só vai se machucar. Todo mundo que veio para o Evangelho, de alguma maneira, fez isso. Foi ouvindo, e foi dizendo não, até uma hora que disse sim. Mas eis a questão aqui do que Jesus está dizendo. Primeiro, o filho que diz que vai obedecer e depois desobedece, não é aquele que não vai na igreja a princípio. Porque ele está falando aqui dos fariseus. E os fariseus iam na igreja deles, né, na sinagoga. Enfim, tentavam obedecer à lei. Por quê? Porque eles diziam que sim, mas diziam, como diz o profeta Isaías: o povo me honra com os lábios e não com o coração. Então, eu creio que essa parábola é um diagnóstico fantástico, tá? Com isso aqui eu não quero dizer que ninguém vai sair daqui perdendo a salvação, não, né? Mas a bem da verdade é que, se somos salvos, colocamos o nosso coração à prova,
sempre que lemos a palavra de Deus, sempre, sempre. E aí é um bom diagnóstico para mim, que é, será que eu honro a Deus só com a minha boca ou com a minha vida também? É claro que você vai errar, tudo bem, mas o erro não deve ser usado como desculpa, né? A Bíblia fala que a gente que vive nele, né, não vive em pecado, comete pecado, mas o que acontece quando comete pecado? Se arrepende, aliás, fica mal, fica triste, fica incomodado, e aí se arrepende e muda de vida. Então o filho que desobedeceu é o filho que honrava o pai com os lábios, é o que sabia o discurso, e que se essa palavra de Jesus é para os fariseus, porque de fato é, Jesus está falando, João veio a vós no caminho da justiça. Tem alguém ouvindo aqui Jesus. Esse vós, muito possivelmente, é os fariseus, ou os príncipes dos sacerdotes. Está no contexto do verso 23, depois você veja ali. É os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Era a elite religiosa. É como se Jesus estivesse aqui falando para os cardeais, né? Ou para uma reunião de pastores, nesse sentido, tá? E que serve muito bem para todos nós, obviamente. Qual que é a diferença de honrar com os lábios e honrar com o coração? É que o discurso dos lábios não filtra o meu coração, não filtra a minha vida. É que, para os fariseus, diz Jesus que eles colocavam sobre os outros uma pedra muito difícil de carregar, que eles não levavam nem com o dedo mindinho. Ou seja, é eu aplicar esta palavra a você e dizer assim, você precisa dela, eu não, né? Eu tenho 100 versículos para você, mas nenhum é para mim, então eu tenho que tomar cuidado, porque este é o filho que desobedeceu. O quê? Ele sabia o discurso, ele sabia o que dizer, em um termo assim bem nosso, ele conhecia a Bíblia, ele sabia discutir Bíblia, né? E é ruim discutir Bíblia? Eu espero que não, porque eu gosto, né? Não é, irmão Daniel, não é bom discutir Bíblia? Gostoso, né? Mas eu preciso me atentar que a discussão da Bíblia, ou conhecer termos, não é indicação necessariamente de que o meu coração está redimido. Percebe? É bom saber a Bíblia? Não, é imprescindível, mais do que bom. Mas a prática tem que vir. Esse era o problema do filho que desobedeceu, que para mim aqui é o segundo, tá? Para você pode ser o primeiro, no sentido da tradução, mas é o que desobedeceu. O quê? Ele honrou com os lábios, mas não honrou com a vida, né? Pastor, certa vez, fez a seguinte aplicação de uma outra passagem, quando Jesus fala da casa construída sobre a rocha. Certamente você lembra dessa parábola também, que a diferença de construir a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, não é quem ouvia as palavras de Jesus, porque Jesus está falando essa parábola no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, e ele fala que o homem prudente é o que ouve e as pratica, isso é construir sobre a rocha. E o homem imprudente é o que não ouve? Não, o homem imprudente é o que ouve e não coloca em prática. Está aqui um homem imprudente, o filho que diz, eu vou, honra com os lábios, ele conhece, ele sabe o discurso, mas ele não vive na prática. Esse pastor, fazendo a aplicação da parábola de Jesus, ele diz o seguinte, quantos sermões você já ouviu? Eu lembro que eu já apresentei mais ou menos esse cálculo para os irmãos. Quantos sermões você já ouviu? Faça um cálculo muito simples, mas muito simples mesmo. Tem 52 semanas no ano, tá? Então, se você vem na igreja só no domingo à noite, você já ouve 52 sermões por ano. Se você é convertido há 10 anos, vai dar uns 520. Tira aí as férias, quando você ficou gripado, quando você deu uma desviada e tal, bota uns 500, né? Mas se você está aqui na quinta-feira, então dobra, né? Domingo de manhã, olha gente, eu vou falar a verdade, tem gente aqui que já ouviu 1.500 sermões, 2.000 sermões, e quanto mais cresce, mais condenável vai ficando a gente. Senhor amado, tem misericórdia, né? Quantos desses eu aplico? Porque eu já ouvi, eu sei, né? Eu estava tentando lembrar quantos sermões eu já preguei. Bom, talvez uns 500, não sei, estou fazendo nem cálculo aqui, estou fazendo um chute, depois eu posso pensar. Fica mais difícil para mim ainda, né? A brincadeira. Por quê? A diferença é aplicar. E como que eu aplico, irmãos? Olha, é claro que haveria várias formas, mas basicamente é a seguinte, eu aplico quando a Bíblia serve para mim. Por exemplo, estou lendo esse texto da parábola dos 2 filhos e eu preciso pensar, no mínimo considerar, Senhor, sou eu este o filho que não está te obedecendo?
Por quê? Porque se a nossa resposta já vai rápido assim, não, eu não sou esse, não. Peraí, por que eu tenho tanto medo de considerar isso, de deixar Jesus diagnosticar o meu coração? O salmista, em profunda oração, diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque um dos aspectos da salvação é o profundo desejo de arrependimento. Percebe? Então, se essa palavra é para mim, Senhor, me salva, Pai, né? Eu espero que não seja, mas estou aqui, Senhor, que o Senhor me faça obedecê-lo, mais do que apenas com os lábios, com os discursos, mas sim com a vida, com tudo que eu faço. E aí, o desafio é esse: você pegar e ler o versículo que você vai ler amanhã, que eu creio que você vai fazer um devocional. Você fala: Senhor, este é para mim. Não, mas está falando dos fariseus aqui. Não, mas é para eu ser sondado. Não, mas está falando do outro lá. Tudo bem, eu já li esse texto, mas Senhor, fala comigo. O segundo tipo é aquele tipo altamente condenável, tá? No meu caso é o primeiro filho, mas eu estou colocando aqui como segundo tipo. É o que diz que não vai servir e o que serve. E Jesus já dá a interpretação, eu não preciso conjecturar nada. Ele diz que é os publicanos e as meretrizes. E ele coloca os dois tipos de gente, a mais condenável naquela sociedade. Publicano era aquele cara que se aliou a Roma, e por se aliar a Roma, ele pegava o dinheiro dos outros. Ele cobrava o imposto com o valor a mais para ele. Ele era hoje o que? Um político corrupto. Ou talvez, vamos dizer assim, um funcionário corrupto, né? De alguma maneira, pode ser, não precisa ser só o político, pode ser aquele que cobra juros ou qualquer coisa do tipo. E as meretrizes eram as prostitutas. Então havia aí uma profunda decadência moral nessas duas pessoas, que estava dizendo: não, eu não vou seguir a Deus, né? Esse é o formato de vida de quem é publicano e pecador. Ele está dizendo: olha, eu até sei, até conheço, mas eu não quero. Então ele está dizendo não para o Pai, mas chega uma hora que ele cai em si. Ele ouve a pregação de João, como diz aqui Jesus, João Batista, e ele abre o coração dele para entrar no reino, e o reino está aberto. Alguém já disse que esse é o escândalo da graça, que é ver gente que estava longe do Evangelho, se convertendo, sendo transformado e tendo o mesmo perdão que Deus deu para você, tão belo e bonito, criado na igreja, precisou passar pelo mesmo processo de arrependimento. E o publicano, a meretriz, e seja lá quem for que nós condenamos. Hoje em dia a gente não poderia colocar gente assim, que é um tanto quanto mais diferente no discurso e na prática, né? Jesus pode transformar o homossexual, né, o transexual, que é aquele que já fez a transição de gênero, né? E Jesus está dizendo algo mais ainda, gente, mais escandaloso ainda. É que tem gente que está longe do Evangelho, o publicano, a meretriz e qualquer outro, que vai se converter. E às vezes eu estou aqui com o coração endurecido e não estou obedecendo de verdade. Vai se converter, vai obedecer a Deus e vai dar frutos, e eu vou olhar e falar: Senhor, por que ele está dando fruto? Porque ele obedeceu. Percebe? Isso é graça de Deus. A mesma graça que salvou você, a mesma graça que salva o filho mais novo. Agora eu vou jogar para a parábola do filho pródigo. Lembra do filho pródigo que sai dissoluto? Ele é um dos que entrariam no cálculo do publicano e meretriz, né? É graça que Deus faz para salvar o filho mais novo. Mas aí vem o filho mais velho e diz: pai, todo o tempo eu tenho te servido. E o pai, com a mesma graça, abraça e conversa com o filho mais velho. A mesma graça que salvou a gente. Eu digo a gente porque eu fui criado na igreja, né? Teoricamente nunca fiz nada assim terrível, de escandaloso, né? Só, vamos dizer assim, pecados habituais que já são altamente condenáveis. A mesma graça que eu precisei para ser salvo é a graça que salva a gente que está em uma degradação moral muito maior que a minha. E Jesus está dizendo isso. Então, com o filho que desobedeceu, eu aprendo o seguinte: o que foi condenado, discurso tem que estar aliado à prática. O que eu sei tem que estar no meu coração, tem que ser vivido. E com o filho que não ia, mas obedeceu, eu aprendo que Deus é misericordioso, que Deus é profundamente gracioso e pode salvar. Não tem gente distante do Evangelho que não possa ser alcançado pelo Evangelho. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ser salvo, tá? Mas estou dizendo que se aquele lá que está distante atender o Evangelho, o chamado de Jesus, ele pode ser salvo também. E onde que eu fico nessa história?
porque eu particularmente não quero ser nem o que desobedeceu, mas eu também não me vejo mais como um publicano e como uma meretriz. Creio eu que já aceitei Jesus. Onde que eu fico nessa história? Bom, as parábolas de Jesus são contadas para provocar uma reação em nosso coração. Diz um autor também, um estudioso, chamado Eugene Peterson, ele fala que Jesus, quando contava as parábolas, como se ele colocasse uma bomba relógio no coração. Então você ouve a parábola e fala, nossa, que história bonita, história legal, né? Que bacana. Aí você vai para casa, fica pensando, dali uns 3 dias, explode a bomba relógio, fala, essa parábola era sobre mim, né? Essa é a provocação, né? Essa é a ideia. Então, como que nós podemos reagir a esta parábola? Eu creio que de uma maneira saudável. É dizer, Senhor, eu fico feliz, porque a graça de Deus está salvando publicanos e meretrizes. Talvez essa seja a prova para o meu coração. Não que eu seja mais alguém assim, porque eu era pecador, eu era infame, apesar de não estar nessa degradação. Eu estava morto no pecado. Mas eu olho para esses e digo, obrigado, Senhor, que sejam meus irmãos, que sentem nos bancos aqui com a gente, que nós vejamos a transformação do começo até o processo mais estabelecido, que possa vir e que se converta e que dê mais frutos do que eu ainda, para a honra e glória do Senhor. Percebe? Essa é a provocação de Jesus. Você consegue ficar alegre, se alegrar, porque é promessa do Evangelho, que tem gente que vai se converter e vai dar frutos. E frutos, aqui é claro que eu poderia dizer mais do que eu disse isso, né, também de maneira provocativa, mas frutos diferentes dos seus. Gente vai se converter e vai ganhar dons que Deus não me deu, porque Deus dá a cada um conforme é útil. Então Deus pode dar dons diferentes, ou até mesmo o mesmo dom que eu. Gente que vai se converter, vai se tornar pastor. Você consegue se alegrar com a graça de Deus? Talvez era isso que aquele filho desobediente, e em especial o filho mais velho do filho pródigo lá, não tinha entendido. O Senhor é um Senhor que salva, o Senhor é um Senhor que transforma, e eu sou aquele filho que deve obedecer. Eu sou aquele que diz, Senhor, eu falo e eu vivo. Eu digo que vou obedecer e obedeço. E se não faço, peço perdão, me arrependo, estou disposto a ser diagnosticado pelo Evangelho e transformado por ele. Qual tem sido a minha postura, primeiro, diante daqueles que estão perdidos? Segundo, diante das palavras do Senhor ao meu coração. Sejam elas de ânimo, de exortação, de transformação, enfim, daquilo que Deus tem para mim. Estou aberto a ser aprovado, ou melhor, provado pelo Senhor, né, para então ser aprovado. Esse talvez seja um bom teste para a minha vida diante de Deus. Quero orar com você e quero te desafiar a ser tal qual o filho que obedeceu, ainda que seja um filho que primeiro disse não, mas agora ele vai dizer sim, porque ele vai obedecer. Então, a consideração é a seguinte, você tem alguma área que você está desobedecendo ao Senhor? Tem alguma área que aqui na igreja a gente diz assim, sim, claro, verdade, ok, mas na vida, né? E na maioria das vezes, irmãos, ninguém sabe, né? Às vezes só as pessoas da nossa casa e olha lá. Tem alguma área que você é esse filho desobediente e que você deseja se tornar obediente? Tem alguém também que você quer ser, vamos dizer assim, um instrumento de intercessão para que o escândalo da graça chegue na vida dessa pessoa? E escândalo, claro, de um bom sentido, né? Jesus foi chamado de rocha de escândalo. Então, em que sentido? Você vai orar por essa pessoa para que quando ela se converter, as pessoas não acreditem até. Diga, Senhor, fulano se converteu. Então, são esses dois alvos da nossa oração. Primeiro, que eu seja obediente em todas as áreas da minha vida. E segundo, que eu possa ver com os meus próprios olhos gente se convertendo, que ninguém diz que ia se converter. Talvez você tenha alguém assim na sua família, você tenha alguém assim na sua vizinhança, um amigo seu. Eu quero levar, te convidar, né, a orar também, interceder por essa pessoa. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado pela Tua palavra, pelos 2 filhos. Queremos ser os obedientes, Pai. Ou o filho que foi e uniu discurso com prática. Uniu o que conhecia, obviamente, da Tua palavra, que é a vontade do Pai, com as mãos, com a obediência. Senhor, eu sei tanto, e meus irmãos aqui sabem tanto, é claro que não somos doutores ou nada do tipo, mas sabemos muitas aplicações do Evangelho,
muitas das quais são tão difíceis de colocar em prática. Já ouvimos aí centenas de sermões, talvez mais de 1000 sermões. Então nos ajude a vivê-lo, Senhor, a viver o que o Senhor quer, por mais desafiador e difícil que seja. Pai, que eu e cada um aqui seja o filho que obedeceu, que ouviu, que sabia, que aceitou, mas no final das contas que obedeceu. Também oramos, Pai, por aqueles que estão longe, talvez que poderíamos compará-los aos publicanos e às prostitutas. Eu oro por eles, Pai, seja por aquele que está desviado, seja por aquele que nunca se converteu, que talvez esteja numa degradação moral, que quem olha diz nunca vai se converter. Às vezes está numa dependência das drogas tão profunda, às vezes está numa vida moralmente reprovável, ou quem sabe está no mundo, até zombando de quem te obedece. Ah, Senhor, oramos por esse, seja dentro da nossa casa, seja na vizinhança, seja gente que está longe, mas que conhecemos, muitos desses amamos, para que possam receber o Senhor, a tal ponto que as pessoas fiquem abismadas por ver uma transformação dessa. Oramos, Pai, por aqueles que estão presos nos pecados, mas que o Senhor Jesus pode libertar. Senhor, nos ajude então a ser aqueles que se alegram quando publicanos, meretrizes e todos os outros entram no reino de Deus, aceitam o convite e que possamos recebê-los com amor e com a graça do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.